Tá aí, Robinho preso por estupro, crime gravíssimo, gravíssimo. E por muito tempo a gente via situações, principalmente envolvendo grandes nomes, como tá diante do distante, né, do bem e do mal. Estava afastado, tinha uma cúpula que protegia essas pessoas. Tá aí, a gente já viu o caso do Daniel Alves, agora a gente está vendo o caso do Robinho. Então, para que esses jogadores tenham entendimento do que eles fazem, que eles vão pagar, independente da força que eles tenham, da exposição que eles tenham, da fama que eles tenham. E no caso do Robinho, tem até um podcast do UOL, muito bem feito, que relata e que mostra os áudios, né, que apresentam os áudios do Robinho conversando com os parças dele. Então, se você ainda não ouviu, se você ainda tem alguma dúvida sobre tal situação que levou à prisão do Robinho, escute, mas tenha estômago para escutar, porque é algo muito grave e eu tenho certeza que se você em algum momento ainda questiona a situação do Robinho, se você tem uma filha, se você tem uma esposa, se você tem a mãe, tente se colocar naquele posto ali, para ver a gravidade do que foi o crime cometido pelo Robinho e pelos seus parceiros. Deixa eu dar boa tarde aqui para nossa arquibancada de hoje. Gui Alves, satisfação ter você aqui com a gente. Prazer, boa bacana, tarde. Alegria. Popó, Garotinho. tá em casa, né? Tá em casa, satisfação. Tiagão, tudo bem? Tinho, tudo bem? Como estamos? Bem demais. Hoje eu estou muito feliz com a vinda do Popó, Tá? porque desde que a gente viralizou no jogo aberto, ele nunca tinha sentado É aqui. o, é o primeiro encontro. É o primeiro encontro. encontro. Pessoal, agora que eu tô conseguindo sentar. Ô Valor, só para dar sequência a essa questão aí que a gente acabou de falar, mostrar algo muito grave, gravíssimo, extremamente grave, que é essa situação do Robinho, queria que você falasse sobre como que você acompanhou tudo isso e como que você vê esse desfecho, ele sendo levado para Tremembé. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos, a quem nos assiste. Cara, é o cumprimento da lei, né? Ainda que tardiamente. Hoje você é muito feliz quando você fala que algum tempo atrás a lei não conseguia chegar, né, até nesse tipo de caso, em jogadores, enfim. Acho que o caso do próprio Cuca ilustra muito bem essa questão de que a lei não conseguia chegar, os tempos eram outros e felizmente os tempos estão mudando, para mim pelo menos, né? A gente está falando de um crime que aconteceu há muitos anos e que somente agora a mão da lei está realmente sendo aplicada. É bom lembrarmos que você que entende que é injusta a condenação do Robinho, ela não se deu por parte da imprensa, e sim por parte da justiça italiana. Vamos ver os próximos passos a seguir. Eu ainda sou bem reticente, viu, Elton? Sim. Te confesso sinceramente, porque nesse tipo de caso, as pessoas que têm poder, elas parecem que têm sempre uma vida extra a mais, como em um jogo de videogame, tem sempre um continue. Então vamos aguardar o desfecho, se realmente daqui para frente a lei vai ser cumprida diante da condenação do Robinho. Popó, eu queria te ouvir também. Eu faço coro com tudo que o Valu disse e eu acho importante demais salientar, inclusive, o que você trouxe, que são as reportagens e tudo de muito grave que já foi exposto. A gente precisa entender, é claro que quando a gente pega um caso de tamanha repercussão, de um jogador que foi por muito tempo ídolo de uma torcida grande como é a do Santos, um cara que esteve na mídia, um cara que representou a camisa da seleção, de times como o Real Madrid, como o Milan, uma pessoa que acaba ganhando, por conta dessa exposição, muitos fãs mesmo, muitas pessoas que o adoram e às vezes ficam um pouco reticentes em aceitar e entender a verdade. É necessário que essas pessoas procurem entender o que foi o caso. O Robinho, ele não está sendo acusado, ele já é condenado. Ele é condenado em outra justiça, na justiça de outro país. O que está sendo feito agora é que essa pena está sendo trazida para cá. Entendo também que a gente tem que continuar, aí no nosso papel como jornalista, no papel também como cidadão, ficar em cima dessa situação, porque a gente viu recente, né, o caso do Daniel Alves, que, enfim, foram o quê? 435 dias, se eu não me engano, só que ele passou
dentro da cadeia, ele vai conseguir sair com pagamento de fiança. Mas ele vai ficar. Mas só uma coisa, é liberdade provisória. Ele pode ser preso ainda de novo, Daniel Alves. Pois é, então assim, eu acho que as coisas elas têm que ser muito bem esclarecidas. A gente tem que continuar em cima cobrando, porque, de fato, agora o Robinho foi levado à cadeia, mas não duvido que ele consiga reverter isso de alguma forma, enfim. Tem que acompanhar de perto, Elton. Eu acho que a gente tem que acompanhar de perto tudo o que acontece, até para a gente também entender e ter um pouco mais de conhecimento para falar de uma coisa tão séria e tão grave e passar essas informações de forma certa, porque quando a gente trata com pessoas que têm essa grande exposição, acaba sim surgindo o outro lado de não, vamos olhar, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Eu acho que não é cabível nessas situações de condenação a gente sequer pensar em algo mais amplo do que isso. Tiagão. E sabe uma coisa que eu acho que a nossa justiça tem que fazer? Aliás, a nossa legislação tem que mudar? Brasileiros que cometem crime lá fora, eles têm que ser extraditados. Você me desculpa, eu achava que não lá atrás, mas diante desse caso do Robinho, eu acabei mudando de opinião. Porque o Robinho passou esse tempo todo aqui no Brasil se escondendo porque a Constituição brasileira protege o Robinho. Ela protege casos como o do Robinho. Ele comete o crime na Europa, existe uma lei em que o Brasil não pode extraditar os seus brasileiros natos. Então o Robinho não foi antes preso por causa dessa lei. Então, para mim, sinceramente, Elton, o Robinho deveria ter sido extraditado há mais tempo. O que ele fez é um absurdo. O que ele fez é um absurdo. É criminoso e ele tem que ser preso. Ele tinha que ser preso há muito tempo. E eu sou muito favorável a uma rediscussão da lei, uma discussão nova da lei, para que tudo isso seja modificado. Se você comete crime lá fora, você tem que ir para lá cumprir a sua pena. Porque senão acontece como aconteceu com o Robinho. Ele passou os últimos... A situação aconteceu em 2012 e 14. 12? 13? 2013. 11 anos depois que ele foi preso. É inadmissível. Ele tinha que ter sido preso há muito tempo. Ele foi condenado já há um tempo. Em 2017, a primeira condenação dele. Então, sinceramente, eu considero um absurdo. E ele passou esses anos todos tranquilos, né? Jogando futebol. Tomava uma cervejinha. Ele assinou contratos profissionais, ele foi... Há pouco menos de meses, saiu notícia de que ele estava lá na Vila Belmiro, participando de uma feijoada lá, com outros conselheiros, enfim. Ele estava vivendo uma vida tranquila, sem qualquer tipo de restrição, com a renda dele que ele fez jogando bola. Então, assim, ele literalmente passou 11 anos tranquilos. Ô Gui, você quer pontuar alguma coisa pra gente seguir? Eu concordo em gênero, número e grau com tudo que vocês falaram aqui. E eu acho que é um problema ainda maior quando a gente olha para as redes sociais, principalmente, e a gente vê pessoas tentando justificar, defender ou então, de qualquer maneira, até anular a condenação do Robinho. Pessoas dizendo que a condenação dele na Itália foi feita com provas que no Brasil seriam ilegais por conta de escutas, etc. Gente, independente, ele foi condenado lá fora, ele deve cumprir a sua pena. E digo mais, para condenações como essa, como foi o caso do Daniel Alves também, são crimes que deveriam ser inafiançáveis, porque quando você coloca uma fiança para um crime de estupro, você está mostrando para a sociedade qual o valor, qual o preço para você estuprar alguém. Gente, isso é um absurdo. Então, o Robinho, eu concordo em gênero, número e grau com tudo que vocês disseram aqui. Ele precisa e deve cumprir a sua pena. E digo mais, 9 anos ainda, porque ele fez, ficou barato. Bom, deixa eu seguir.